Era o ano de 1888. A névoa, espessa como um véu fúnebre, cobria as vielas escuras e labirínticas de Whitechapel, em Londres. Uma sombra se movia por entre a névoa, um espectro conhecido apenas como Jack, o Estripador. Ele não era um facínora qualquer. Suas vítimas eram mulheres vulneráveis, almas esquecidas nas margens da sociedade. Os assassinatos brutais de Jack, o Estripador, rasgaram a face da Londres vitoriana, expondo as entranhas fétidas e esquecidas da cidade. Até hoje, a lenda de Jack, o Estripador, ecoa no tempo, alimentando um turbilhão de teorias e especulações. A precisão macabra das mutilações, cortes que denunciavam um conhecimento anatômico singular, deu força à hipótese de que o Estripador poderia ser um médico, ou talvez um açougueiro. Quem foi Jack, o Estripador? Uma pergunta que assombra investigadores, historiadores e curiosos há mais de um século. Infelizmente, a verdadeira identidade do Estripador permanece um enigma insolúvel. A ausência de um desfecho, de um rosto para a máscara da morte, só fez aumentar o fascínio em torno do caso, inspirando um sem número de livros, filmes e documentários. Sem rosto, sem nome, o Estripador se torna a própria encarnação do horror anônimo, da ameaça que espreita nas sombras. Um medo visceral que calou fundo na alma do público, não só na época dos crimes, mas também nas gerações que se seguiram. A investigação inicial dos assassinatos de Jack, o Estripador, foi como tentar encontrar uma agulha num palheiro em chamas. A polícia, desprovida dos recursos da ciência moderna, seguiu um labirinto de pistas e becos sem saída. As ruas superlotadas de Whitechapel, imundas e caóticas, mais pareciam um obstáculo do que um cenário. A imprensa, ávida por novidades, publicava relatos sensacionalistas, transformando tragédia em espetáculo. Suspeitos não faltaram: açougueiros, mendigos, intelectuais e até membros da realeza foram investigados. Mas, apesar de todos os esforços, a polícia não conseguiu capturar o assassino, e o caso esfriou como um cadáver na sarjeta. Entre os nomes que ecoaram nos corredores da investigação, destaca-se o de Aaron Kosminski, um barbeiro polonês que residia em Whitechapel e carregava consigo um histórico de doença mental. Kosminski foi apontado por uma testemunha, mas esta, tomada pelo medo, se recusou a depor contra ele. Apesar de nunca ter sido formalmente acusado, Kosminski foi internado em um asilo psiquiátrico em 1891. A coincidência temporal entre sua internação e o fim abrupto dos assassinatos levou muitos a acreditar que ele era, de fato, o rosto por trás da máscara do Estripador. Outro nome que emerge das sombras da investigação é o de Montague John Druitt, um cavalheiro de família abastada, advogado e professor. Druitt foi encontrado morto, vítima de um aparente suicídio por afogamento, em um evento que coincidiu com o misterioso desaparecimento de Jack. A teoria de Druitt, como o Estripador, ganhou força pela crença de que o assassino possuía conhecimentos anatômicos incomuns para a época. No entanto, as evidências contra Druitt permanecem circunstanciais. Um quebra-cabeça com peças faltando. Walter Sickert, um pintor impressionista de renome, viu seu nome manchado pela suspeita. A teoria que o liga aos assassinatos de Whitechapel surgiu décadas após os crimes, alimentada por cartas que supostamente teriam sido escritas pelo próprio Estripador. Contudo, análises posteriores revelaram que as cartas eram farsas, o que lançou uma sombra de dúvida sobre a acusação. A teoria de Sickert é altamente controversa e amplamente rejeitada pela comunidade acadêmica. As evidências contra ele são frágeis, construídas sobre um alicerce de especulação. A investigação sobre Jack, o Estripador, conduziu a polícia por um dédalo de suspeitos. Francis Tumblety,
um médico americano com um histórico nebuloso, fugiu da Inglaterra durante a investigação, como um rato que abandona o navio. George Chapman, um imigrante polonês, foi condenado pelo assassinato de 3 de suas esposas, um crime que chocou a sociedade. Apesar de apresentarem motivos e oportunidades, a polícia jamais conseguiu reunir provas conclusivas contra nenhum dos suspeitos. A falta de técnicas forenses sofisticadas, um obstáculo intransponível na época, dificultou a identificação do assassino. A busca pela identidade de Jack, o estripador, assemelha-se à tarefa de recompor um vaso quebrado, sem ter certeza se todas as peças pertencem ao mesmo objeto. As cartas Dear Boss e From Hell, supostamente escritas pelo próprio estripador, continham detalhes gráficos dos assassinatos, como se o autor estivesse se vangloriando de suas obras macabras. A autenticidade dessas cartas é tema de debate até os dias de hoje, mas elas fornecem um vislumbre perturbador da mente doentia por trás dos crimes. As mutilações infligidas às vítimas sugeriam que o estripador possuía algum conhecimento de anatomia, o que aumentou ainda mais o mistério em torno de sua identidade. A natureza fragmentária das evidências, como peças soltas de um quebra-cabeça complexo, tornou impossível chegar a conclusões definitivas. O caso de Jack, o estripador, se transformou em um terreno fértil para especulações e teorias conspiratórias. A identidade do estripador permanece um mistério insondável, com inúmeros suspeitos sendo apresentados ao longo dos anos, cada um com seus defensores e detratores. A natureza ritualística dos assassinatos, a crueldade calculada de cada golpe, levou à hipótese de que o assassino era movido por um motivo específico, talvez um ódio patológico direcionado às mulheres. O momento dos crimes, durante um período de intensa agitação social em Londres, deu origem a teorias de justiça social distorcida, como se o estripador fosse um justiceiro das sombras. Essas teorias, embora desprovidas de provas concretas, adicionam uma camada extra de mistério ao caso. O caso de Jack, o estripador, continua a fascinar e horrorizar o público, mesmo após mais de um século. A natureza não resolvida do caso, o fato de que o monstro jamais foi desmascarado, desempenha um papel crucial em seu fascínio duradouro. A brutalidade dos assassinatos, a violência sexual explícita que chocou a sociedade vitoriana, também contribui para sua notoriedade. O cenário histórico dos crimes, a Londres vitoriana, com suas brumas e becos escuros, aumenta ainda mais o fascínio macabro em torno do caso. As ruas escuras e nebulosas de Whitechapel, congeladas no tempo, servem como um cenário assustador, onde a sombra do estripador ainda parece espreitar. O reinado de terror de Jack, o estripador, em Whitechapel, foi breve, como um relâmpago na noite, mas seu impacto foi profundo e duradouro. Os assassinatos brutais expuseram as entranhas fétidas da Londres vitoriana, revelando a miséria e a violência que se escondiam sob o verniz da civilização. A incapacidade de identificar Jack, o estripador, transformou-o em uma lenda macabra. Ele se tornou uma figura quase mítica, a encarnação dos medos e inseguranças da sociedade. O caso de Jack, o estripador, permanece um mistério insolúvel, mas seu legado continua a moldar nossa compreensão do crime, da justiça e da fragilidade da sociedade.